Leamos. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Hoje é o dia do encerramento dessa série de mensagens sobre mudança bíblica. Na verdade, o título é Resoluções. Nós começamos no início do ano de 2024 e como uma forma de incentivar cada um a estabelecer metas. Todos nós queremos metas no ano novo. Queremos ou estudar mais, ou metas para a área da saúde, para a área profissional, área espiritual. E pensando nisso, eu trouxe aqui para os irmãos que a mudança é algo muito bom, algo louvável, algo importante para a nossa vida. E que a mudança bíblica são as regras que Deus traz para que a mudança aconteça. A mudança aconteça de verdade, de um jeito que agrada a Deus. E Efésios 4 nos ensina sobre mudança bíblica. Como que Deus nos ensina a termos uma mudança que vai fazer diferença eterna, não só a mudança que vai funcionar por alguns meses, não, a mudança que vai ser eterna e que vai glorificar a Deus. Então esse texto é muito rico, muito valioso. E nós falamos que as 3 regras de mudança, de acordo com esse texto maior, a primeira regra, despojar. Olhando para você como uma pessoa, né, que veste roupas e que você chega no fim do dia, você tira a roupa suja, a roupa velha. Então você deve se despojar daquilo que é errado, despojar do velho homem. Isso significa a velha natureza, com os desejos do pecado que em nós habita. Todos nós somos pecadores, não há ninguém aqui melhor que ninguém, no sentido de menos pecador. Nós somos pecadores e merecemos o castigo de Deus por causa da nossa rebeldia contra Deus. A Bíblia nos ensina isso. Mas aquele que aceitou Jesus deve entender que ainda tem coisas lá dentro. Tem roupa suja que precisa ser tratada, precisa ser lavada, precisa, na verdade, ser tirada. Então, a primeira regra é despojar. Segunda regra é renovar. Uma vez que você tira, agora vem a ideia de que você tem que se preparar. Você tem que se renovar. Talvez usando a ideia de tomar um banho, né? Mas não só isso, mas é mudar a maneira de pensar. Que você renoveis no espírito da vossa mente. Então essa é a segunda regra de mudança. E agora, a última regra que Deus nos ensina nesse texto é: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então assim que você tira a roupa suja, o velho homem, renova sua mente em Jesus, lendo a palavra, aprendendo de Deus, agora você coloca uma nova roupa, se revista o novo homem, ou seja, maneira de agir, maneira de pensar, de falar, de fazer as coisas que são diferentes da maneira que nós fazíamos antes. Essas são as regras para a mudança bíblica. Trazendo à sua memória aquilo que nós já falamos, mentira. Todos nós tínhamos ou temos o hábito de habitarmos no campo da mentira. E nós falamos que mentira não é só você falar algo descaradamente mentiroso, mas também nós podemos mentir, né, de várias formas, fingir e aí vai. Devemos deixar isso de lado e falarmos a verdade. É isso que a pessoa transformada por Cristo deve fazer. A ira pecaminosa, eu e você, nós ficamos irados. Não é problema no sentido disso, mas o problema é que quando você se ira, mesmo por uma coisa certa, você está irado, por exemplo, com o mal no mundo, irado com as injustiças, irado com o pecado. Então esse é o sentimento que eu devo ter, você deve ter como um cristão. Mas o que nós fazemos com essa ira? Aí que está. Às vezes a gente quer resolver com as nossas próprias forças. A gente quer agir da forma errada. Então a Bíblia fala: irai-vos, não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolva logo, não deixa passar não. Não deis lugar ao diabo, porque o diabo usa ira mal resolvida para destruir. Então a resposta é: se reconcilie o mais rápido possível. Você está irado? É ira justa? Busque em Deus a solução e haja de forma que agrada a Deus.
conversa, resolva biblicamente. Furto, falamos, e talvez você pense, pastor, eu não furto, eu não roubo nada. Existem várias maneiras de furtar. Não é só dinheiro, não é só bens. Você pode furtar do seu patrão, furtar do seu empregado. Você pode furtar em várias áreas, como um estudante na escola, como um cidadão. Então, aquele que fazia isso, não faça mais. Pelo contrário, trabalhe honestamente, diligentemente, para que você tenha e abençoe outros. Olha como que é a vida do cristão. Porque Jesus fez isso por nós. Ele se deu para nós. A Bíblia fala que Jesus, mesmo sendo rico, se fez pobre para nós. E é melhor dar do que receber. Então, o alvo do cristão não é só ter para si mesmo, mas é ter para si, para abençoar outros. Essa é a transformação, é a mudança bíblica que Deus faz. Palavras malignas, palavras que desencorajam, palavras que ferem as pessoas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação e dê graça aos que ouvem. Quanta coisa, né, irmãos? Tudo isso reflete. Falamos para não entristecer o Espírito de Deus. E como que nós entristecemos? Fazendo tudo aquilo que o velho homem faz. E aqui nós vamos finalizar. Paulo volta ao texto e hoje é o último ponto que acabamos de ler. Coisas que devemos tirar da nossa vida. Que roupa suja que devemos tirar? Toda a amargura, ira e cólera e etc. E eu vou parar um pouquinho aqui em cada ponto para explicar um pouquinho que o novo homem ou uma nova mulher, aquele que tem Jesus morando no coração, essa pessoa ela é controlada por Deus. Ela não é descontrolada. Ela não deixa as suas emoções ditar as regras. Você sabe, irmãos, as nossas emoções são muito voláteis, muito instáveis. Quem acorda de manhã de um jeito, passa 2 horas está de outro, na hora do almoço está de um jeito e à noite está de outro. Aquele velho ditado, acordei com o pé esquerdo. Ainda bem, você tem os dois. É bom que você acordar com o direito e com o esquerdo. Mas aquela ideia de que você acorda, parece que não está bem, suas emoções estão quase ditando como vai ser o resto do seu dia. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele sabe, aquilo machuca, aquilo interfere, mas ele tem em Deus um refúgio. Ele tem em Deus uma rocha, uma âncora eterna, que pode em Deus descansar. Assim como o salmista, ele pode clamar, ele pode chorar, ele pode se abrir para com Deus. E Deus cura não só as feridas físicas, mas as emocionais, as espirituais. Então, aquele que tem o Espírito de Deus, ele tem controle sobre as emoções da vida. E aqui nós estamos falando, irmãos, de emoções que podem causar mal. Tem o símbolo de um pote de veneno ali, que retrata bem o que é isso. Então, tudo aquilo que nos causa mal. Amargura traz a ideia de ressentimento. Aquele ressentimento, aquela coisa que fica lá dentro do coração que não faz bem para nós. Quem gosta de coisa amarga aqui? Tomar um chazinho de boldo, ou comer o fel. Essas coisas não caem bem no nosso paladar, não é verdade? A gente sabe que é amargo, mas você não come coisa amarga toda hora. Talvez você goste de um jiló. Tudo bem, um gilózinho de vez em quando. Mas você não vive comendo jiló de manhã, tarde e noite. Então a amargura, no sentido espiritual, é isso, irmão. É aquele ressentimento. E aquele ressentimento de que está lá guardado e você se recusa a resolver aquilo. Você meio que alimenta aquilo. Aquela amargura que está lá e você sabe que está lá e que não faz bem, mas você mantém aquilo. Paulo fala então, toda amargura, não é uma ou duas, é toda. Se você tem amargura, você tem que fazer o quê? Tirar. Despojar. Você tem que tirar de você. Nós entendemos, irmãos, que aquele espírito ressentido que recusa a reconciliação, ela nutre a amargura. Uma vez alguém chegou para um conselheiro bíblico e falou, o conselheiro olhou para ele e percebeu que ele tinha amargura no coração. Ele falou, você tem raiz de amargura? Aí aquele homem disse, não tenho raiz, eu tenho um tronco de amargura. Já cresceu tanto que já se tornou num tronco. Então, irmãos,
a amargura deve ser tirada. Sabe por quê? Porque a amargura ela prejudica não só a pessoa com quem nós temos amargura, mas prejudica a nós mesmos. Quantos de nós guardamos a amargura e nós sofremos? Sofremos. E Paulo fala, tira isso de você. A próxima coisa, além da amargura, é ira. Ira é aquela explosão, sabe? Amargura é aquele que está lá no coração. A ira, irmãos, é aquela explosão. Aquela explosão. Vou desligar aqui, talvez isso ajude um pouquinho o som para... A explosão que ocorre no momento em que você está ali frustrado com algo. É uma atitude, irmãos, explosiva, impulsiva. Você já sabe o que é isso, né? Na hora que era a gota que faltava, você dá aquela explosão por causa de uma situação. Os pais, as mães sabem muito bem o que é isso, né? Você está ali, já acabou a paciência e de repente, mais uma vez, uma de 100 vezes acontece de novo. Aí você fica irado e há aquela explosão. Então Paulo ele fala para esse tipo de atitude ser tirada da nossa vida. Para Deus nos controlar, inclusive, nessa emoção que é tão comum no dia a dia. Talvez no seu trabalho, talvez com um funcionário, talvez com o seu patrão, talvez com algum parente, com algum amigo, com alguém da igreja. A ira vem. Será que isso não é algo que Deus quer trabalhar na sua vida? Não é algo que Deus precisa tirar, despojar da sua vida? Outra coisa, a cólera. São todas palavras muito parecidas uma coisa com a outra, mas tem as suas nuances. A cólera é mais aquela emoção violenta que se manifesta às vezes através de uma punição. Sabe? Quando você, por exemplo, vai corrigir o seu filho e você passa do limite de ser firme e você vai punir. Talvez, além da ira que você tem ali, você usa a cólera. É aquela disposição, aquela emoção violenta que você tem em falar, agora você vai ver quem que manda aqui. Eu não estou falando que os pais não devem exercer autoridade, deve sim, deve ser firme, um amor firme. Porque se não fizermos isso, irmãos, estamos desobedecendo a Deus, deixarmos tudo acontecer. Mas, quando a gente faz com que aquela emoção pune, faz com ódio, faz com a cólera, isso já passou dos limites. E Deus quer que a gente tenha controle, Deus quer nos ajudar a ter controle. Então, tira esse hábito. Talvez nós crescemos no meio assim, talvez os nossos familiares nos ensinaram, nos modelaram, nos fizeram assim. Talvez é a sua realidade, mas saiba que você é um filho de Deus. Você pode fazer diferente. E você tem tudo para fazer diferente. Não é fácil, mas todas essas coisas devem ser tiradas de nós. Precisamos de Deus para isso, amém, irmãos? A outra coisa é gritaria. Aqui já passou do coração, da amargura, já passou daquela atitude explosiva que na hora, né? Já passou da cólera que ameaça, e agora é aquele grito que todo mundo ouve. Eu ia até usar o microfone aqui, mas eu acho que não vai ajudar muito. Vai atrapalhar. Mas sabe, aquilo que assusta, que põe a coluna no lugar, né? Aquilo que faz as coisas, o que está acontecendo aí, né? A gritaria ou o clamor de conflitos fora do controle, essa expressão pecaminosa, impulsiva, isso mostra de fato que quem nos controla não é o Espírito Santo, mas somos nós mesmos. Na verdade, nem nós nos controlamos, né? Está tudo descontrolado, né? E aqui então Paulo nos fala, essas coisas devem sair dentro de nós. Ah, mas pastor, eu cresci ouvindo isso, eu cresci fazendo isso, mas isso não quer dizer que nós devemos continuar fazendo isso. Porque se nós queremos mudança que agrada a Deus, essas são coisas que devem ser mudadas, amém, irmãos? E Deus nos ajuda. Isso não quer dizer que amanhã você chega em casa ou do trabalho e você lembra da mensagem, está fresquinho na mente, você fala, eu já sei, estou totalmente mudado. Não, é um trabalho constante. Paulo está falando para crentes aqui, irmãos que já são salvos, mas que eles tinham coisa para mudar. Eu tenho que crescer, irmãos, você precisa crescer. Se queremos mudança que honra a Deus, aqui estão mais umas. Além da gritaria, a blasfêmia. A blasfêmia, que é também uma expressão pecaminosa.
Só que aqui não é impulsiva, não é? Eu estou com raiva e eu grito, para ou tudo mais. Mas isso aqui é formulado, é você usar o mal, o veneno que está ali no coração, mas que você planeja o que falar para prejudicar alguém. Blasfemar. A gente pode até falar, não, mas é a verdade daquela pessoa, mas aquilo vai denegrir, não vai edificar, não vai trazer graça. Existe local, hora e maneira de se confrontar, ou de se falar, ou se advertir a respeito de algo mal. Mas não é blasfêmia. Não é blasfemando que você resolve. É falar mal, é blasfêmia. Envolve calúnia, envolve difamação, ou até usando coisa da verdade, mas que você sabe que vai prejudicar, porque não é a maneira certa de se falar. Não é a hora certa. Hoje de manhã nós falamos que se alguém pecar contra você, Mateus 18 nos fala, devemos fazer o quê? Postar no Facebook? Mandar no WhatsApp? Ou devemos fazer o quê? Procura essa pessoa, só você e ela. Particularmente em secreto, resolve. Se a pessoa perdoou, resolveu, amém. Morreu por ali. Se não, aí leva uma ou duas testemunhas, aí se resolve. Esse é o passo bíblico, tá? Mateus 18. De novo, eu não tinha planejado de falar isso aqui, mas vamos lá. Mateus 18. Essa é a maneira de resolver conflitos, biblicamente. Mateus 18. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Dá para entender, irmãos? Deus ele nos ensina cautela, a maneira certa de resolver coisas. E não é através da blasfêmia, mas de uma comunicação direta, né? Então, se há blasfêmia, se nós temos a nossa boca afiada para falar mal, devemos então tirar isso de nossa vida com a graça de Deus. E malícia, que é a forma geral, que é de mal, né? A raiz de todos esses vícios. Nós temos amargura no coração, nós temos a ira, que é uma explosão, temos a cólera, que é uma emoção, temos a gritaria, que é uma expressão, e a blasfêmia também é uma expressão, porque nós temos a malícia, o mal que está ali perdurando, que é o desejo de fazer o que Deus não quer. Então, irmãos, tudo isso, vamos tirar com a graça de Deus. A ordem é, tira. Ah, mas pastor, eu não consigo. Eu e você, em nós mesmos, com nossa força, nós não conseguimos. Mas aquele que vive em mim, em você, ele nos ajuda a fazer isso. Amém, irmãos? E a palavra de Deus nos alimenta, nos orienta, nos guia para fazermos isso. Então, que aprendemos tudo isso que é para tirarmos, o que devemos então colocar no lugar? Logicamente, você vai aprender com Jesus. Nós vamos chegar lá. Mas o que deve substituir? Versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, irmãos, o novo homem, ele mostra às pessoas a mesma bondade, ternura e perdão que Deus nos mostra. É isso que nós mostramos. Ao invés das pessoas olharem para nós, igual o irmão Das falou, né? As pessoas perceberam que você é um cristão, que você é diferente. E é ótimo as pessoas perceberem. Se alguém olha para nós e não percebe isso, tem algo errado, não é verdade, irmãos? Ah, você é mais um, né? Faz tudo o que os outros fazem, vai onde os outros vão, fala o que os outros falam. Não há diferença. Mas se você mostra luz, se você mostra que é algo diferente, não que é perfeito, nós não somos ainda, tá? Nós estamos olhando para o perfeito, em rumo à perfeição, refletindo a Cristo, mas nós só vamos ser quando chegarmos lá.
Mas a cada dia nós nos despojamos do velho homem, renovamos a nossa mente e nos vestimos desse novo homem. Então aqui, irmãos, a benignidade. O que seria isso? Algo benigno é alguém adequado. Alguma pessoa benigna é alguma pessoa adequada. Pessoa que encaixa onde precisa se encaixar. É uma pessoa útil. É uma pessoa conveniente. Uma pessoa benevolente, que faz bem e não mal. Que chega para acrescentar e não para destruir. Vem para ajudar a resolver um problema e não para jogar álcool na fogueira. Então, quando a gente pratica aquelas coisas do passado, a gente joga álcool na fogueira. Quando a gente é benigno, a gente vem para trazer solução. A gente se torna corpo de bombeiro, ou um bombeiro. Cadê o problema? Eu quero ajudar a resolver. Vamos orar por isso. Mas tem conflito. Vamos conversar. Né? Vamos orar. Eu vou te mostrar alguém que pode te ajudar. Tem um versículo na Bíblia que fala disso. Vamos para a escola bíblica, lá você pode aprender. Vamos para o culto, vamos para a igreja. Esse tipo de atitude, irmãos, é aquilo que devemos ter no lugar de tudo aquilo de errado. Então, irmãos, vamos pensar sempre, o que eu posso fazer para solucionar o problema? Isso é algo que é trabalhado por Deus. Além disso, atitude misericordiosa, né? Benignos, misericordiosos. Nós sabemos o que é misericórdia, não é verdade, irmãos? Você sabe a diferença, né, da graça e misericórdia. Graça é o quê? Favor imerecido. É você... Bom, e misericórdia? Não receber o que você merece. Se a gente for usar o mesmo trocadilho com graça, o que é? Graça é receber o que você não merece. Misericórdia é não receber o que você merece. Ou seja, eu e você somos devedores de Deus. Nós merecemos castigo, merecemos punição porque nós desobedecemos. Mas Deus é misericordioso. Ele olha para você e fala: por causa do meu filho, eu te perdoo. Não porque você é bonitinho, porque você é bonzinho, mas porque o meu filho pagou o preço. E é exatamente isso, né? Sobre misericórdia, sobre perdão, que Paulo trata aqui no final. Perdoando-vos uns aos outros. Então, irmãos, como que é o perdão na Bíblia? Olha, algumas características do perdão que nós aprendemos. Olha, o perdão de Deus, né? Deus, irmãos, ele retém a sua ira justa por muito tempo. Já pensou se Deus fosse explodir cada vez que a gente pecasse? De novo ele fez ou ela fez isso. E aí ele age daquela forma, né? Amargura, ira, cólera, gritaria. Deus não faz isso. Ele segura. Ele é longânimo. Ele tem paciência. Olha, o fato de eu e você estarmos aqui hoje é prova da misericórdia de Deus. Amém, irmãos? E da graça de Deus. Então, Deus retém a sua ira justa por muito tempo. Outra característica é que Deus estende a mão dele a pessoas más. Todos nós somos maus, irmãos. Deus estende a mão dele e ele busca a reconciliação. E parte dele, ele começa isso. Olha que bênção, irmãos. Ele não espera, fica lá esperando que a gente resolva todo o problema. Ele já tomou o primeiro passo. Ele já deu a solução. Jesus já morreu pelo pecado. Ou seja, se você quer usufruir disso, é só crer nele. Você não tem que fazer um sacrifício, você não tem que pagar uma promessa, você não tem que ser bonzinho primeiro, por um ano ou por alguns meses. Você tem que entender: eu sou pecador, eu não consigo, me perdoa, me salva. É isso, irmãos, que Deus mostra o perdão dele através de atos assim. E Deus dá sempre o primeiro passo, irmãos. Nós respondemos ao passo que Deus deu. Deus perdoa, mesmo sabendo o dia de amanhã. Ele sabe que talvez hoje você pede perdão e amanhã você vai tropeçar. Talvez nem você vai querer tropeçar. Você fala: não, mas eu não... Igual Pedro, quando negou Jesus, antes do galo cantar, né, 3 vezes, ele falou: não, mas eu nunca vou fazer isso, Senhor, nunca. Jesus já sabia.
você vai me negar, Pedro. E Jesus já sabia, e Jesus preparou um ministério para Pedro lá no final. Porque no final, depois que Pedro pecou, Jesus chegou e falou: apacenta as minhas ovelhas. Isso é misericórdia, irmãos. Isso é misericórdia. O perdão de Deus é completo, irmãos. Ele dá para todas as pessoas. E Ele também torna aqueles que eram inimigos dele como parte da família, como filhos. Isso é misericórdia. Está à disposição de todos. Agora, 5 palavras para aquelas pessoas que podem falar: pastor, mas eu tenho muita dificuldade em perdoar. Eu sou uma pessoa que eu não consigo perdoar. Se você se identifica com isso, eu queria te falar 5 palavras para que você entenda que você pode e deve perdoar. Essas 5 palavras estão no versículo 32. 32. Olha o que diz no final. Deus vos perdoou em Cristo. Novamente. Deus vos perdoou em Cristo. Se você quer saber os motivos pelos quais você deve perdoar, esses são: porque Deus te perdoou em Cristo. Você não está fazendo nada mais, nada menos do que alguém já fez para você. Se Deus já te perdoou, agora você pode perdoar. Se Deus requeresse isso de pessoas que nem sabem o que é perdão, que nunca foram perdoadas, isso seria no mínimo injusto, né? No mínimo injusto. Mas Deus, Ele já nos perdoou e Ele falou: agora eu quero que você faça a mesma coisa. Que você perdoe aqueles que te ofenderam, do jeito que eu te perdoei em Cristo. Irmãos, a Bíblia está cheia de versículos assim, que explica, mas tem um exemplo muito bonito. Está lá em Mateus 18. Mateus 18, Jesus está falando, né, sobre perdão. Você não precisa ler agora, abrir lá, mas pode anotar aí. Mas Pedro pergunta para Jesus sobre perdão. E Pedro chega para Jesus e fala: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Olha, Pedro ainda chega. E Pedro acha que ele está sendo bonzinho, porque ele acha que é muito. Sabe por quê, irmãos? Porque na Bíblia mesmo, lá em Amós, capítulo 1, fala a respeito das cidades impenitentes, dos locais que não temiam a Deus. E aí, Deus fala: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. E aí fala de outras cidades: Gaza, Tiro, Edom. Olha, Gaza está aqui, né? Edom, os filhos de Amon. O perdão 3 vezes. Só que aqui Pedro fala: olha, então, 7 vezes, tá bom, Jesus? Se eu perdoar 7 vezes, olha, já é mais que 3, já é o dobro e mais um pouco. A resposta de Jesus choca. Jesus fala: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Quem é bom de matemática aí? Quanto que dá isso aí? Hã? Será que Jesus estava pensando exatamente em pegar esse resultado e falar: tá vendo, ó? Você vai contando. Quando chegar aí acabou o limite, aí você não perdoa mais. Jesus não estava preocupado em que você fizesse a matemática. Jesus queria jogar um número para que a pessoa lembrasse de que não é 7. 70 vezes 7. Ele multiplica para falar: olha, não tem fim. É continuamente, indefinidamente. Você deve perdoar. Por quê? Porque é assim que Deus faz comigo. Quanto mais anos de vida você tem, eu tenho, mais nós temos problemas. Nós temos pecados no coração. Amém, irmãos? Eu posso perguntar para a pessoa mais velha aqui: você parou de pecar? Ou será que existe pecados na vida ainda? Você ainda é um pecador? Então, quanto mais nós vivemos, mais nós pecamos. Deus parou de te perdoar? De jeito nenhum. O mesmo perdão que Ele te ofereceu, Ele te oferece. O mesmo sangue do Filho dele que foi vertido na cruz é o que te purifica hoje e até o último segundo da sua vida aqui na terra. Você pode usufruir desse perdão. E é isso que Jesus está ensinando, irmãos.
não é 7, 70 vezes 7. E aí ele dá o exemplo do homem que tinha o servo que devia para ele. Esse servo devia um valor muito grande de dinheiro. E um senhor começou a fazer as contas e viu que um servo devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, irmãos, converter para nossa moeda, não cheguei a um número, mas é um valor incompreensivelmente grande de dinheiro. É um valor que ninguém, a não ser que seja um bilionário, talvez até um bilionário, talvez ia perder quase toda a sua fortuna se ele pagasse isso aqui. E esse homem pede perdão, pede clemência a esse senhor, que esse senhor queria colocar a sua família à venda, esposa, filhos, para poder abater a dívida. Ele pede clemência, esse homem perdoa tudo para ele. Só que esse mesmo homem sai dali e encontra um servo dele, que devia 100 dinheiros. 100 dinheiros quer dizer 3 meses de salário. É alguma coisa, não é verdade, irmãos? Não é uma moedinha. 3 meses de salário. Só que esse homem faz com este aquilo que o seu senhor não fez com ele. Ele pega esse homem e ele prende, e ele fala, né? Olha, você vai ter que pagar. Aí o senhor ficou sabendo disso, e ele então chega e repreende. Versículo 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive compaixão de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. E aí o ensino, irmãos, é de que nós devemos aprender com o perdão que nos foi oferecido. Se Deus já te perdoou dos seus pecados, é no mínimo injusto, é no mínimo incorreto você manter aquilo e não perdoar as pessoas os pecados que elas cometem contra você. Não estou dizendo que o pecado é uma moedinha, pode ser 3 meses de salário, que faz muita diferença para nós. Mas não é nada comparado com a dívida eterna que tínhamos e que Deus nos perdoou. Então, irmãos, o que eu queria deixar aqui é que você guarde essa palavra. Despoje-se ou tire a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda a malícia. E seja benigno, misericordioso e perdoe aqueles que te devem. Eu não estou falando no sentido financeiro, se é também, né? Mas estou falando aquelas mágoas espirituais que causem que você fique às vezes guardando aquilo dentro de si, te corroendo. Ao invés de desfrutar e praticar o perdão, você fica nutrindo tudo aquilo que é ruim. E aquilo só vai fazer mal para você. Deus é sábio. E ele conclui, através do apóstolo Paulo, esse capítulo de como que a mudança tem que acontecer. Então, irmãos, se nesse ano de 2024 você quer a direção de Deus para a mudança, termina com perdão. Então tem muita mudança aqui, mas lembre-se que o perdão faz parte. Será que você precisa perdoar alguém? Será que tem algo ali que você está alimentando, que é um veneno para você, na verdade, só prejudica você ou prejudica as pessoas? Dispense perdão. Libere perdão. Se você liberar o perdão, você vai ser livre. Você vai se sentir muito bem. Eu agradeço a Deus pela vida de todas as pessoas que dão um passo de perdoar. E se esse é o caso para você, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a fazermos isso. Vamos fechar os nossos olhos, vamos abaixar a nossa cabeça. Eu vou usar o microfone aqui para essa oração. Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito nos ensinar. Pedimos, ó Pai, que assim, se o Senhor tocou na vida de alguém aqui que tem uma decisão a tomar, que o Senhor ajude, no particular, com o Teu Espírito Santo, a que haja liberação de perdão. E fazendo isso, que essa pessoa esteja livre. Se isso acontece, ó Pai, com
com mais de uma, com duas, com 10, com muitas pessoas. Que o Senhor trabalhe isso em cada coração. Nos ajude, ó Pai, a não guardarmos amargura, ira, gritaria, mas a praticarmos isso. Sermos benignos, abençoarmos aos que estão ao nosso redor. Também, Senhor Deus, eu peço, se há alguém aqui hoje que não experimentou o Teu perdão, que hoje à noite possa experimentar. Possa pedir perdão dos Teus pecados ao Senhor, até daqueles que não lembram, e receber o perdão oferecido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sangue que Ele derramou para nos purificar de toda injustiça, para nos perdoar. Que haja então essa decisão de salvação também hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu não vou pedir aqui que você levante a mão ou que se manifeste de nenhuma forma, mas eu já orei por você. Se há alguma decisão que Deus tocou no seu coração a respeito disso, que Deus te ajude, que Deus nos ajude naquilo que precisamos com relação a esse despojar-se de tudo que é mal, de tudo que nos prejudica e nos renovarmos com perdão. Amém, irmãos? Amém.